Olá pessoal, nessa semana eu vou conversar com um jogador que pra mim foi o melhor goleiro que eu vi jogar no futebol brasileiro. Joguei contra, fiz gols nele, mas também joguei a favor e ele foi importante no bicampeonato do Corinthians em 83. Tô falando do Emerson Leão. Leão, obrigado por ter aceitado conversar comigo aí. Olha, o que eu posso dizer é que é um prazer estar aqui, Casal. Porque nós fizemos muito tempo juntos, né? Dentro do gramado, e agora nós estamos algum tempo juntos fora do gramado. Eu acho que essa proximidade, esse diálogo, esse conhecimento é maravilhoso para qualquer ser humano. Portanto, nas suas idas e vindas dos problemas e nas soluções, você está maravilhosamente bem Muito e se obrigado. definiu individualmente. Isso que é muito bonito. Muito então, obrigado. por isso que eu sempre convidado por você, eu compareço. Outra, muito obrigado, Leão. Ó, aqui, ó, tem as camisas dos times que você jogou, seleção brasileira. Eu quero começar por seleção. Pois não. Pô, você foi tricampeão em 70, titular em 74, titular em 78, 82 você não foi e era o melhor goleiro do Brasil, Verdade. como já era antes. Essa aí não é uma opinião pessoal. Na época, a imprensa te colocou como o melhor goleiro do Brasil. Sim. E depois você voltou em 86, nós fomos juntos pro México. Tá. Como foi a Copa de 70, que você era muito novo? Na realidade, me conta a história da convocação. O Rogério machucou, não é isso? Não, posteriormente, né? Posteriormente. Posteriormente. Na realidade é o seguinte, o Brasil veio da classificatória e tinha uns goleiros e foi trocado o treinador e passou a ser o Saldanha o treinador. O Saldanha era um jornalista que, assim, irrequieto também, contestador, e ele mudou o conceito. Porque o conceito no Brasil é que para ser um bom goleiro, ele tinha que passar dos 30 anos. Pô, eu tinha 19 para 20. O Ado tinha 22. Nós dois fomos convocados. Então foi uma surpresa muito grande. Conclusão, começamos a jogar, amistosos, treinar, convocado pela primeira vez. Por quê? Nós éramos jovens, mas nós já éramos, eu não diria estrela, mas já éramos uns homens de confiança do gol do Corinthians e do gol do Palmeiras. E em pouco tempo, né? Em pouquíssimo tempo. E a gente já estava sendo campeão no Palmeiras, entendeu? Então, eu era novo, mas não era iniciante. Bom, fomos para lá, começamos a treinar, eu e o Ado, uma amizade legal, né? Estávamos tranquilos e sereno. Deu no que deu, tiraram o Saldanha, porque andou falando do presidente da República e na situação era o militar que mandava aquilo, né? E eles queriam ganhar de todo jeito, então não podiam perder. Então trocaram o Saldanha. E nessa saída, trocaram o técnico e veio o Zagallo. O Zagallo carioca, o que ele fez? Ele catou um pouco de cada lugar, né? E trouxe o Félix junto. Porque o Félix era um goleiro já, acredito eu, de uns 33 anos, Sim. que tinha deixado o estado de São Paulo e a Portuguesa já num momento desagradável e se recuperou maravilhosamente bem no Fluminense. Aí trouxeram ele. Quando trouxeram ele, né, eu era o mais novo. Na última viagem para o México, alguns dirigentes da comissão técnica foram no meu quarto e me falaram que eu não ia, mas que eu podia se considerar o melhor, mas eu não ia porque era um ar novo. Não entendi muito bem, não, esse negócio de novo, né? Pô, eu queria então ser mais velho, não vou fazer o quê? Enfim, foi essa minha primeira convocação. O que serviu para mim? Serviu que, por circunstância, eu tive que ir ao México, porque o ponta-direita Rogério, nos treinamentos, se machucou, não podia continuar, e foi a primeira vez que levaram 3 goleiros numa Copa do Mundo. Conversar com você. Então eu cheguei lá, jovem ainda, né? Tudo para mim era ótimo, novidade, e comecei a mostrar, dar continuidade, não precisava mostrar nada. E para mim foi um aprendizado muito grande. A gente fala, né? Calma, garoto, que você vai ter muito que aprender, e tem muito que aprender. Então eu comecei a olhar, comecei a pensar. Eu falei, pera um pouquinho. Eu acho que depois da Copa do Mundo, o gol do Brasil vai ficar vago. Como ficou, né? Então, vai ficar vago. Por quê? Porque o Félix é mais velho, né? Então não vai ser reconvocado para uma outra próxima Copa. Não estava pensando nem em nada. Aí comecei cada vez mais a me preparar,
Nós fomos campeões, foi maravilhoso. Então, só uma Voltei. coisa, como que é ser tricampeão do mundo com aquela seleção, né? Você tão jovem, aí você olha pro time, claro, você já estava jogando com Ademir, com grandes jogadores ali, Sim. mas aí você cai numa seleção com Pelé, Rivelino, Gerson, Tostão, Jairzinho, Carlos Alberto, todo mundo ao mesmo tempo. Edu. Edu, o Edu era fantástico. Sabe que foi muito bom? E a gente não sentia, porque nós, que jogávamos, eu e o Ado, nós já tínhamos ganho deles os jogos todos também. Toda hora jogava Palmeiras contra Corinthians, Palmeiras contra Santos, Palmeiras contra São Paulo, então nós acostumamos com os grandes clássicos. Hoje, às vezes, quando eu vejo, nossa, que beleza, 50 mil pessoas no estádio, tá lotado. Espera um pouquinho. Antigamente, um Palmeiras e Corinthians era de 100 a 150. Parece que com a Copa do Mundo os estádios encolheram. Sim. E eles ficaram satisfeitos. Sim. Só que é o seguinte, cara, em 70, quando isso acontecia, nós tínhamos 90 milhões na nossa terra. Hoje nós temos superior a 220, 230 milhões. Se bem contado, vai muito mais a população. Então eu não posso entender como nós estamos encolhendo no futebol, sendo desprestigiado no exterior e estamos diminuindo os nossos torcedores. Eu acho incrível. Mas foi um aprendizado maravilhoso, essa convivência foi maravilhosa. E sair campeão com 19 anos é maravilhoso, né, cara? É maravilhoso. Eu via as coisas, o dia a dia, né? O dia a dia da concentração era uma família, logicamente, que tinha aqueles que comandavam ali, davam Uma democracia corintiana. Não tanto. Mas foi uma verdade. Só que é o seguinte, o Zagallo, o que ele fez? Ele procurou ajeitar as coisas. O melhor ponto esquerdo era o Edu. E era o Edu que tinha que jogar. Mas e o Rivelino não ia jogar? Tem que jogar o Rivelino. Aí ele arrumou uma maneira, como ele, Zagallo, jogava, né? Sim. E o Rivelino com... Um meio-campo fazendo, na época, terceiro homem, né? Mas o Rivelino com muito mais capacidade, né? Muito mais chute, muito mais Técnico. drible e tal. Quer dizer, deu certo. Mas a nossa defesa não era muito boa, né? Tinha coisas melhores. Hoje não, nas outras Copas. Conclusão. A gente não esquece mais. A taça não está mais lá em casa porque eu fui roubado, você sabe disso, né? Sim. Então, mas é um prazer você participar, que você sempre será reconhecido. Claro. Hoje eu tenho, todo mundo sabe, 74 anos, e eu saio na rua, ou o pai conhece, ou o avô conhece, ou eles ensinaram os filhos. Léo, mas deixa eu te falar uma coisa, você é conhecido não é porque você foi tricampeão. Não. Porque você era um cara de personalidade, você marcou em todos os clubes que você jogou, na seleção brasileira, inclusive com propaganda de cueca, que depois nós vamos conversar sobre isso, Sim. que é outdoor em São Paulo com o Leão de Mas cueca. isso já foi na volta de 74. Sim. Mas então, você é conhecido pelo que você marcou no futebol em todos os clubes. Depois de 70, a disputa seria você e o Ado, Sim. teoricamente. Sem dúvida. E você engoliu todo mundo e virou titular da seleção Mas brasileira. sabe que eu fiquei muito chateado? Sabe por quê, cara? O Ado era um baita de um goleiro. Sim. Mas ele era assim... folclórico. Folclórico não é a palavra certa. O que eu posso fazer? Ele era, além de engraçado, ele era um garoto da moda. Sim. Garoto da moda. Eu um pouco mais fechado, mais quieto. O Ado não. As camisas tudo coloridas, aí festa, isso, namorada. Mas muito bom goleiro. Muito bom, eu sei, porque nós treinamos juntos durante muito tempo. Sabe o que aconteceu? Talvez o Ado tenha se iludido um pouco com todo esse oba-oba, sabe? Sim. Aí ele começou a errar aqui, errar ali, começaram a pegar no pé dele, né? Um dia até eu cheguei para ele e falei, Ado, para com tudo isso, vamos numa linha reta de novo. Se você quiser, a gente vai junto de novo, vamos fazer o que for. Mas, infelizmente, era a Copa de 74 era para nós jogarmos, ou ele ou eu de titular, entendeu? Mas não foi possível, ele ficou um pouco pelo meio do caminho. E eu continuei trabalhando, e cada vez mais pensando naquilo que eu perdi com a Copa de 70 como titular. Sim. Mas o que ela me ensinou. Então, eu fui muito dedicado, cara. Você foi bem pra caramba na Copa de 74, aqueles dois primeiros jogos lá, que foram dois empates. Iugoslávia e Escócia. O Iugoslávia era bom pra caramba. Era muito boa. Bom, enfim.
Então aquilo para mim me marcou, depois jogamos e eu fiquei conhecido também, aí eu já fiquei conhecido no exterior, Sim. entendeu? E que nós não tomávamos gols e jogamos muito bem, aí jornalistas internacionais me escolheram como um dos melhores goleiros do mundo, que tinha tomado menos gols, e aí teve aquela frescura da propaganda lá que a mulher falou, a francesa lá, e aí uma coisa juntou a outra, chegando no Brasil, a gente já estava com o jogador de futebol, o atleta profissional de futebol, eu não gosto muito de falar jogador de futebol, todo mundo joga futebol, mas ser um atleta profissional de futebol é um pouco mais sério. Então aqui já começaram as propagandas a aparecerem. Então o respeito pelo atleta já estava numa outra evidência, né? E eu comecei a crescer, depois fui presidente do sindicato e tudo, né? Calma. Vamos com calma. Tem muita história aí. Na Copa de 74, a seleção foi razoável. Foi mais ou menos bem. Perdeu para a Holanda, que era uma surpresa. Né? Aquele jogo com a Holanda, inclusive, o Cruyff fala que a maior defesa que ele viu foi aquela que você fez no chute dele dentro da área. Mas se nós tivéssemos feito o gol antes, né? Nós poderíamos virar o primeiro tempo com 2-0. Sim. Com 2-0. Chegamos cara a cara e tivemos a infelicidade de perder. E depois Luiz Pereira foi expulso também, né? E vamos lá, vamos dar mérito para o adversário. Sim, né? Jogavam pra caramba. O Cruyff era um coordenador maravilhoso. Sim, monstro, né? Então, foi isso aí. Então, aí foi para o terceiro lugar. Foi. Teve aquele jogo Brasil e Polônia, perdemos por 1-0, gol do Lato. Mas a história do jogo foi uma suposta discussão sua com o Marinho Chagas no vestiário, porque ele desceu demais, o Lato saiu nas costas dele e saiu fazendo o gol. O que tem de verdade nessa? Ah, é? Então conta tudo aí, lá dentro do vestiário. Sei tudo. O problema é o seguinte, o Alfredo não jogou nenhum jogo, né? E era o quarto zagueiro do Brasil, reserva. O Marinho Pérez ficou com ele, e o Luiz Pereira tinha sido expulso. Então nós precisávamos ali. E o Lato era altamente veloz, o ponta-direita. E o Marinho Chagas era um craque de bola, mas não naquela posição. Ele deveria ter jogado de volante. Mas ele já estava se antecipando muito, ia para frente, não queria saber. E eu comecei a chamar a atenção dele, durante o jogo. Uma hora lá ele virou e falou assim, eu não quero nem saber, eu sou jogador show. Ele falou pra você? Falou pra mim, pô. Jogador show. Tá bom, jogador show. O que aconteceu? Nós perdemos 1-0 nas costas dele, com o Lato em alta velocidade, passando rápido pelo Alfredo e fazendo 1-0 e nós perdemos o gol. O João Vavelange, presidente, tinha ido no vestiário, antes de começar o jogo, pedir empenho, porque o terceiro lugar representava muito para ele. Eu não sei o porquê, mas representava muito. Não sei se por ordem financeira ou porque ele tinha ganho já a FIFA, né? Conclusão. Aí foi esse problema assim. Aí, você quer saber, né? Nós entramos no vestiário, apelei com ele, né? E ele não fez nada, né? E aí eu apelei com ele. Fiquei quieto. Né? Nós dois, fiquei quieto, virei as costas. Foi uma vez só também, não fiquei brigando com ele, não, foi uma vez só. E virei, vim embora, quietinho e tal. E a imprensa só ficou sabendo porque ele contou. Não, eu não tinha nada que contar. Mas, infelizmente, ele era um craque, né? Não obedecia assim comando. Mas antes, outros jogadores já tinham pego ele. Ah, é? Da seleção? Da seleção. E a direção, por exemplo, o Chirol, o Coutinho, por que você não fez isso antes, tal, não sei o quê? Eu? Vocês que tinham que fazer. Não, eu acabei a Copa, eu acabei meu compromisso com o Brasil. Acabou a Copa, estou envergonhado, porque a gente podia ganhar. Enfim, mas ele continuou jogando. Jogou no São Paulo, joguei foi show. Fui amigo dele. Eu tava lá no Japão, ele foi me visitar, sabe? Num jogo lá do meu time. Ele era um cara legal. Sabe qual é o problema? Ele não tinha cultura, né? Ele não tinha cultura, né? Veio de uma infância sofrida e se iludiu muito com o Rio de Janeiro, né? E ele é inteligente também, né? Ele arrumou um cabelo loiro, né? Loiro. E até eu brinco até hoje com uma amiga minha, falou assim, Leão, você me apresenta
esse loiro, Marinho? Eu falei, claro que eu apresento. Eu falei, você já viu ele de perto? Não, não, então tá bom. Aí acabou o jogo, nós estávamos no aeroporto, passaram lá. Eu falei, olha, esse aqui que é o Marinho Chagas, vocês querem aprender? E saí andando. Pô, não conversaram 2 minutos com ele, né? Viraram as costas e ó. Mas no campo ele jogava bem. Pô, jogava demais. Jogava demais. Isso eu tem alguns jogadores que não Se fosse hoje em dia, ele ia ser meio campo. É que naquela época, dificilmente os treinadores tiravam o lateral para ir para o meio campo, mesmo sabendo que aquele lateral era altamente técnico e não marcava. Ô, Casa, mas em 86, quem saiu da lateral foi jogar de volante? O Júnior. O Júnior. Mas não foi porque o Tele quis. Foi porque ele chiou. Sim. Nós estávamos na reunião. Nós estávamos na reunião. Então, ele saiu do meio porque ele chiou. E foi pro meio. Ele saiu do lateral foi para lá. É isso aí. Então, o Marinho... Só que naquela época também não era tanto assim, né? E no meio do campo tinha o Gerson e o Clodoaldo, né? Também aí não dava para ele, difícil. Né? Não, para ele não. O Gerson Clodoaldo foi em 70. Tinha Carpegiani, Rivelino, Paulo César Caju. Não era meio campo? E tinha o Chicão também, não tinha? Não, Chicão 78 nós vamos entrar agora. A Copa de 78, que foi na ditadura militar argentina, que tem muita história daquele jogo Argentina e Peru e tal. O Brasil foi na Argentina assim, porque eu falei para ele marcar, ele falou assim, eu falei, Chicão, hoje nós vamos jogar com a Argentina. Eu falei, ele nem ligava o Chicão, para ele estava mesmo jogando lá na esquina ali, nem estava aí. Ele falou assim, e aí, o que eu tenho que fazer, Leandro? Eu falei, você tem que marcar um cara chamado Kempis, um cabeludinho desse tamanho, chega nele. Aí eu vi ele falar, foi entrevistar ele, disse, ó, eu tenho que marcar um cabeludinho tarde Kempis aí, não sei o que. Jogou pra caramba. Não, Kempis não fez nada. Volante. Maravilhoso. Então, como foi aquela Copa? Mas assim, bem resumido, porque o Coutinho falou que vocês foram o campeões moral. Né? Porque não perdeu de ninguém. Porque não perdeu de ninguém. E a eliminação foi daquele jeito lá, né? Aquele jogo Argentina e Peru. Mas você sabe o que aconteceu pela primeira vez na Copa do Mundo, né? Sim, mudaram o horário. Mudaram o horário. E quem era o presidente? João Avelange. Não podia fazer isso. Nós estávamos dentro do ônibus. Nós tínhamos acabado de ganhar da Polônia de 3. Estávamos dentro do ônibus. Um gol. E estava jogando a Argentina. Gol. O Peru. A primeira bola que deram para o ponta direita peruano, me parece que o nome dele era... Eu vou pensar ainda, vou lembrar. Ele era velocista. Sim. Ele era velocista. Deram uma bola para ele, ele foi da bola, deu um chute, raspou na trave, quase fez o gol. Ele não recebeu nenhuma bola até o final do jogo. Então, quer dizer, aquilo foi armado mesmo. Depois reconheceram que foram armados e tal. Então, o campeão moral foi por causa disso. Sim. Aquela Copa não foi com moral que ganharam. Né? Tinha um bom time, não tinha essa menor dúvida, mas tudo ali armado para ganhar por causa do problema da Argentina em termos de militar, né? Agora, era bom jogar, porque a gente sabia que eu tinha o prazer de jogar também lá em termos de Copa do Mundo, né? Porque quando você voltava, você tinha vários anos futuros de tranquilidade, Copa né? do Mundo é legal pra caramba. Então, Casa... Então é o seguinte, 82, vamos lá. Pô, Leão, melhor goleiro do Brasil. Revista Placar, todo jornalista, a grande maioria, né? Tá. Tele é o treinador. Ele vai convocar a seleção. Mas ele não era treinador. Ele estava na Arábia. Sim, ele estava na Arábia, aí ele veio. Eu ouvi uma entrevista dele, direto da Arábia, que para ser treinador da seleção brasileira não podia ser honesto. Eu não estou entendendo. Ele falou isso? Não podia ser... Acho que ele estava com raiva, né? Conclusão, Casa, para te ajudar. Quando ele voltou para se apresentar na seleção, olha aí, tudo bem, tá, voltou e tal, tá. Aí ele tinha um amigo, que era o Valdir de Moraes, sim, que era ex-goleiro, né? E treinador de goleiro da seleção brasileira. E aí, como é que tá? Tá tudo bem, tudo em ordem, feliz, todos bons jogadores e tal. Acho que eu não tenho uma boa notícia para você, Tele. Falou, o que foi? O Leão foi escolhido o melhor atleta do ano e o melhor goleiro. É mesmo? Ele falou, Foi aí que ele foi me convocar. Só que eu achei muito gozado, Casa, que quando ele convocou a seleção e não pôs o meu nome, não,
Foi, né? Foi. Foi. Ele pôs o Valdir, Então, o Paulo ele não Sérgio pôs, e o então, né? Carlos. Foi, depois que ele pôs meu nome. Em 82, ele não pôs o meu nome, mas ele falou na televisão, eu não comento ninguém, nenhum jogador Que não foi convocado. que não foi convocado. Menos O Leão. o Leão. O Leão é o capitão do time e não precisa ser testado nem nada. E quando for um jogo sério, em outras palavras, né, sério ou de efeito, ele será convocado. Nunca me convocou. Eu nunca conversei com ele. Eu nunca trabalhei com ele. Não, trabalhamos em 86. Não, pera um Em pouquinho. clube. Aí, sabe, em clube? Não, em clube você não trabalhou. Em seleção também não, só naquela época. Sim, em 86. Depois de mais 4 anos em 86, que é essa coisa que nós estamos conversando, que quando nós chegamos para a apresentação, cheguei lá de terninho, gravata e tal, ele estava na portaria assim, eu passei, boa noite, boa noite. Eu sou o Emerson Leão. Também eu não deixei para menos, né? Porra. Aí começamos a treinar, deu no que deu, né? Também. Então, essa Copa, vamos falar um pouquinho dessa Copa lá Do México? no México, que tem muita coisa que nós vivemos ali, Claro que sim. nunca foi falado, nunca foi discutido. E eu queria que você falasse, junto comigo, né, contando a história, claro. daquele momento que estavam querendo tirar o Tele de treinador. Um pouquinho antes de começar a Copa do Mundo, você se lembra? Que estavam até falaram, pô, o Leão assume e o Oscar ajuda e tal, ali na comissão, na direção da CBF. Nos bastidores Nos também. bastidores. Na realidade, o Tele não estava preparado mais para ser o que ele foi na Copa do Mundo. Ele não você sabe, Casão, ele não conversava com a gente. Sim. No dia a dia lá na concentração, a gente almoçando, depois ele sumia, ficava no quarto dele. Nós não tínhamos diálogo. Ele fazia sempre a mesma coisa. Ele pediu para o Valdir de Moraes falar comigo para eu, nos treinamentos coletivos, não gritar muito e não orientar muito. Você lembra que você e eu, nós jogávamos no time de baixo? Sim. E o time de cima nunca ganhou os treinamentos coletivos? Ele pediu para o Valdir falar comigo, para não orientar. A gente jogava com os garotos lá do time mexicano que completava, Sim, né? sim. Então, e ele não, eu não sei, eu acho que ele não tinha mais vibração para isso. Eu não estou dizendo de capacidade, entendeu? Então, por incrível que pareça, o pessoal chama de mestre e tal, para mim não foi. Tanto é que agora, já na época dele, com o falecimento dele, vieram pedir entrevista minha, eu falei, olha, não quero nada, não quero falar, não quero saber nada. Mesma coisa com o Zagallo, que pede entrevista, olha, convivi, passou, a vida segue, eles já estão descansando e deixa descansar em silêncio. Agora, aquela seleção não estava preparada para ganhar, né, Casal? Não estava. Você lembra os nossos diretores, levava a gente para a igreja para depois comemorar e tudo. Não dava. E você foi convocado em 86. Mas tinha jogador bom, viu? Tinha, a seleção era muito boa. Só que assim, ele convocou 28, sempre, depois começou a cortar. Eu acho que isso atrapalha o ambiente ali, porque os mais jovens ficavam tensos, né? Será que eu vou ser cortado? Será que não? Os caras vinham conversar comigo. Meu, será que eu vou ser cortado, Casão? Eu falei, meu, nada, treina lá, joga, você vai ficar. E você foi convocado, que nós já conversamos muito sobre isso, que você me falou uma vez assim, Casão, cara, se é pra me convocar, é pra jogar. Lógico. Não pra ficar lá no Mas banco. sabe quantos anos eu tinha, cara? Ia fazer 38 anos. Espera um pouquinho, você vai convocar um cara de 38 anos, goleiro. Então você contratou pela experiência, pelo que ele foi, pelo que ele é. Pelo que ele está fazendo. Pelo que ele está fazendo, pelo que ele foi escolhido, por aquilo que eu escolhi. Vamos por até que ele escolheu. Conclusão. Para ficar no banco de reserva, entre aspas, um jogo sim, um jogo não. Não podia. Coloca um goleiro para aprender como eu aprendi em 70. Entendeu? Agora, eu até discuto sempre que, para mim, de todos os goleiros que eu trabalhei junto, como jogador, treinando do lado dele, por incrível que pareça, para mim o melhor era o Carlos. Sim. Para mim ele era de uma elasticidade, só de personalidade não, entendeu? Mas, e você vê, por uma infelicidade, sobrou para ele, né? Então, eu acho que nós tínhamos um grande grupo, jogadores individuais muito bons, mas nós não tínhamos eu diria, podemos até dizer assim, uma comissão que estava com
com peso, com moral em cima dos jogadores. Sim. Pô, lembra que o Cerezo saiu? Sim. Pô. No meio da semana ele foi campeão da Copa Itália com a Então, Sampdoria. sabe como ele ficou sabendo que ele estava desconvocado no último dia? Eu falei para ele. Por quê? Porque eu não saía, né? Os caras, vamos sair para a última folga nossa. Eu também não saía. Eu percebia que ele não saía. Aí o que acontece? Nós estávamos num restaurante, eu cheguei no restaurante, estava lá, eu vi ele sorridente, sabe? Falei, uai, ele está sorridente? Falei, ô Cerezo, tudo bem? Tudo bem. Você sabe que saiu a relação da convocação? Da dispensa? Não. E aí? Ele não estava nem aí, porque sabia, pô. Ele achava que ia, porque, pô, além do que é mineiro. E jogava demais e o Tele também. Ele estava jogando demais. Então, falei, você foi cortado. O quê? Ele falou assim. Falei, foi cortado. Pelo menos é o que eu fiquei sabendo. Eu fiquei até mais tarde lá dentro da concentração, eu vim agora jantar e eu fiquei sabendo. Porra, rapaz, que decepção pra ele, né? Grande jogador, grande cara. Nossa senhora. Ia ser importante pra caramba. Vamos continuar em seleção, só que agora. Olha a seleção atual. O ano passado foi a primeira vez, depois de 60 anos, que a seleção terminou o ano perdendo mais do que ganhou. Certo. Nós estamos na classificação das eliminatórias atrás da Venezuela, na última vaga. Nós estamos na última vaga ali. 6º lugar, classificam 6 nesse momento, né? Vai classificar, eu acho muito difícil não se classificar, mas estamos ali naquela situação agora. Teve 2 treinadores interinos e 2 treinadores que foram demitidos. Vinha o Carlo Ancelotti, não veio o Carlo Ancelotti. Graças a Deus. E veio agora o Dorival Júnior. Graças a Deus também. Que foi o Dorival. Foi. Então, o Dorival deveria ter ido na hora que o Tite saiu. Sim, claro que sim. Mas vem cá, vamos na seleção brasileira. Como você está vendo essa seleção, os jogadores atuais? Você acha que... a minha opinião é que nós não temos tanto talento assim como antes para ser favoritos. Enfim, nós não temos grandes jogadores mesmo. O que você acha dessa geração? Isso. Eu acho que a seleção brasileira, como todos nós brasileiros sempre fomos e sempre esperamos, os nossos craques. E os ídolos dessa nova geração, não acontece absolutamente nada na seleção brasileira. Não dão respaldo, não dão a colaboração suficiente e parece que aquele civismo, aquele vontade de ganhar passou um pouco distante. Então, joga-se, passe para cá, passe para lá, eu sou totalmente contra. Então é o seguinte, você falou certo, nós não temos mais o mesmo time, nós não somos respeitados como nós fomos sempre no mundo. A seleção amarela, que já não é mais nem amarela, é cor-de-rosa, roxa, todas as cores, o que acontece? Não mete mais medo em ninguém. Pô, eu via os adversários jogarem contra a gente, eles olhavam pra gente com medo. Quando nós fomos jogar a Copa do Mundo lá contra a Holanda é maravilhosa, eles passavam pela gente olhando com medo da gente, a gente sentia isso. Agora, hoje ninguém tem medo do Brasil, ninguém tem respeito do Brasil, nós estamos perdendo, estamos trocando. Agora, vamos falar a verdade, não é só a parte tocada do futebol. E fora, exatamente. Quantos presidentes passaram na CBF? Uns 4 os últimos. O que aconteceram com os 4? Um tá preso, foi afastado por assédio. O outro preso, o outro procurado, afastado, o outro não sei o quê. Quer dizer, espera um pouquinho. Isso é verdade ou nós somos de brincadeira? Então o mundo virou as costas para nós. E os nossos jogadores gostam mais de jogar lá fora do que jogar aqui dentro. Então ninguém foi criado aqui. Nós estamos copiando os outros. Depois do 7 que nós tomamos, que foi ridículo, agora nós estamos copiando os outros. Nós éramos copiados, entendeu? Então, eu acho que o nosso futebol está muito em baixa. Acho que vai ser difícil reconquistar mais rápido o nosso poder de vitória, e vitória que eu digo, a vitória no Mundial, e só adquire respeito ganhando o Mundial. Sim. Então, nós temos, individualmente, nós não temos aquele jogador. Meta a bola nele que ele decide, não tem. Pode driblar dentro da área do jeito que você quiser, entendeu? Não, é passe de lado, é passe daquele. Como falam assim agora os treinadores, posse de bola, meu time, 70%, o outro, 20%. Quanto foi? 2-0 para o outro. O que adianta o toque de bola se é para trás, se é para lateral? Sim.
Quem é? Como é que você, Casão, com quase 1,90 m, ia cabecear a bola se a bola não vai lá? Você tinha que sair para tocar para todo mundo. Tal. Não, teu negócio é lá dentro da área. Você era o chato, você era o bom porque você estava lá. Agora ninguém está lá. Ninguém está lá. Agora o jogador dá um driblinho, não sei o quê. É cabelo cor-de-rosa, é cabelo vermelho, castanho, branco. Quero saber a bola no pé. Infelizmente agora, como é que nós criamos esses mitos desagradáveis? Então, a minha teoria é que os caras estão confundindo, estão se dividindo o foco entre ser atleta de futebol e celebridade. Ou estrela, né? Estrela. Né? Então, eu acho que todo mundo gostaria de estar em Hollywood, entendeu? E não no terrão do Corinthians, da onde eu comecei atrás do gol, trocando de roupa com carrapato. Não, é tudo Hollywood. E Hollywood custa caro, cara. Por que contra Ancelotti? Eu? Ainda bem que não veio. Não, ainda bem que não veio. Mas ainda bem não contra o Ancelotti. Por sinal, ele era um volante que um dia fez um gol na seleção brasileira e eu era o goleiro. Mas não é isso, ele jogava muito bem. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não sou contra o estrangeiro no Brasil dirigir, porque nós trabalhamos já fora, eu trabalhei fora também como treinador. Eu sou contra não ter o treinador brasileiro, não ter um preparado para ser o treinador da seleção brasileira. Time não quero saber, time é particular, seleção brasileira é do povo. Então nós temos que colocar um homem do povo lá dentro trabalhando para o povo. Que agora tem o Júnior. O Júnior não é estrela, não quer Hollywood, ele quer trabalhar quietinho e fazer as coisas dele. Eu sei porque eu treinei o Júnior. Quando eu falo Júnior, é Dorival. Dorival Júnior. Eu treinei o Júnior e levei ele para 2, 3, 4 times como atleta, entendeu? E depois treinador, sempre apoiando, sempre conversando com ele. E acho que ele tem um perfil muito bom. Agora, o que o Lancelotti vem aqui? Daqui a 1 ano eu me apresento na seleção para fazer a Copa do Mundo. Tá um pouquinho. Eu estou trabalhando para quê? Para trabalhar, armar um time? Só vai começar a armar um time daqui a 1 ano? Não quer nada. Quer dizer, ele não tem culpa nenhuma, não. Ele foi convidado. Eu sou radicalmente, vou falar de novo. Eu sou radicalmente contra treinador da seleção brasileira estrangeiro. Nos clubes, tudo bem. Cada um faz o que quer. Clube tem dono. Seleção brasileira, o dono é o país. É o povo. Então, seleção brasileira nós terminamos. Eu quero falar de clubes. Você jogou em grandes clubes, né? Foi do Comercial pro Palmeiras, né? Não foi do Comercial que você foi pro Palmeiras? Foi do São José, que eu assinei contrato com 14 anos, cara. Eu era muito garoto, já era grande, eles falaram que eu sabia jogar, eu acreditei e assinei um contrato do São José. Fiquei lá uns 4 anos, o time acabou por falta de dinheiro, eu voltei para minha cidade natal, que é Ribeirão Preto, fiz um teste no Comercial, passei, fiquei quase 1 ano e depois vim pro Palmeiras. Entendeu? Então, a minha vida de atleta profissional foi São José, Comercial, Palmeiras, Vasco, Grêmio, Corinthians. Não, Vasco, Grêmio, Corinthians, Sport. Corinthians, Palmeiras. Você voltou Palmeiras. Depois eu estava passando férias, que eu já ia parar de jogar em Porto de Galinha, que eu tinha uma casa lá. O presidente foi me convidar, falava muito, o cara convenceu, eu fui lá visitar, tá? Aí falei, vou passar 1 ano aqui vendo comemorar no Nordeste. Comecei a jogar, estava gordinho, me recuperei e tal. Gostei e comecei a treinar lá depois de 6 meses. Então, essa é a minha vida. Então, todos esses times, mas eu vou pegar como foco o Corinthians. Porque o Corinthians foi mais polêmico. Não, marcou bem o Corinthians. Marcou mas bem, foi mais polêmica a história, tem muita coisa, até chegar o bicampeonato, muitas coisas se falaram, aconteceram e tal. E você tem um conceito bem pessoal seu, para começar, sobre a democracia corintiana. Sim. Fala o que você pensa da democracia corintiana, para você. O que você via? Qual era a sua visão? Eu acho que reuniram na chamada democracia corintiana um momento político e foram inteligentes de aproveitar. A tal da direta já, a tal de liberdade e democracia, enfim. Então, formou um grupo, eu costumo dizer o seguinte, tinha muito vagão naquele grupo, mas pouca locomotiva. Ou seja,
aqueles que comandavam eram os mesmos, e a gente sabe, você sabe, você fazia parte disso, né? E era um time com categoria 10, sabia que todo mundo, cada um sabia o seu potencial, né? Mas que tinha que, é aquele negócio, olha, o treino, que hora? 8 horas? Não, 8 não, é 9h30, porque nós temos um bate-bola de madrugada, tal. Jamais podia concordar com isso. Aí chegava lá e eu via, nossa, o pessoal no departamento médico e tal, e eu mandando bala. Falei, espera um pouquinho, eles foram campeões. Foram contratar o Leão lá fora, uma pessoa... Nosso diretor era muito boa gente, né? O Vadi, né? Vadicuri? Vadicuri. Nossa, que senhor maravilhoso e tal. É o único empresário que eu sei que não ficou rico. Boa gente demais. Boa então gente. ele foi me buscar, nós já começamos e tal. E eu percebi o que era a democracia num avião. Porque eu falei, pô, eu preciso chegar lá de uma maneira um pouco diferente. Porque já está formado a igreja. E eu sou do outro lado da igreja que eles já me consideraram. E tudo craque. Olha, eu falei, eu poderia colocar um uniforme legal, Aquele tal, legal. zebrado, maravilhoso. Sabe o que o diretor falou para mim? Pode sim, desde que seja as cores do clube. Falei, vixe Maria, até contornar isso. Ah, então eu fiquei estudando como eu ia fazer. Para quê? Porque eu tinha que marcar a minha presença lá, Cruzão. E cheguei, comecei a trabalhar e tal, vi a capacidade do time. Mas lógico, eu sentia que eu era um estranho no ninho. E como estranho no ninho, eu tinha que me concentrar e me conduzir. O que eu fazia? Chegava antes, treinava pra cacete, saía depois, treinando pra caramba. O que significava isso? Que eu tinha que dar tudo de mim. Você sentiu que você tinha uma responsabilidade Muito grande. Não só de reafirmar minha condição, porque era goleiro de seleção, mas principalmente que eu tinha que ser bicampeão com vocês. Porque senão não ia dar certo. Não ia dar certo. Conclusão. E começou aquilo lá. Os dois irmãos treinavam junto comigo. E eu treinava. Eu treinava junto com eles e a gente tinha aquele ambiente. Mas a gente percebia que eles eram meninos de lá. Vocês eram meninos da casa. E eu era o estranho que vinha. Entendeu? Mas começou o reconhecimento da minha capacidade, o reconhecimento do meu trabalho, e fomos tocando. Você sabe que você foi escolhido pelo seu talento. Né? Sim, só. Porque todo mundo sabia, eles que escolheram, porque eu fui contra a sua chegada. Sim, mas eu não fui contra a sua chegada por causa do seu temperamento, nada. Eu achava, eu era amigo do Solito, ele tinha sido campeão em 82, eu achava que o Solito merecia ser titular em 83. Eu fui contra por esse motivo. Mas você foi escolhido, né? A maioria votou para sua contratação, mesmo sabendo que você não iria se enquadrar naquilo que era um movimento. Tá certo. Você foi contratado pelo talento. Você falou uma coisa certa, que tem lógica. Sabe por quê? Porque se ele foi campeão, ele podia continuar com era o meu pensamento. É que eu saí de lá. Então eu queria sair do Grêmio. Então, não sei como foram me buscar. Eu também... Não, o pensamento do Corinthians naquela época era o seguinte, era ganhar o Campeonato Brasileiro né? Pra gente ir pra Tóquio jogar a final do Mundial. E precisava de um grande goleiro. Era isso que a gente conversava. Precisávamos de um grande goleiro, sim. O pessoal ali não estava confiando tanto no Solito para esse trajeto. Porque ele viveu ali dentro, o comando dele era diferente. Sim. E quem mandava lá, que eram vocês, entendeu? Não esbarrava nele. Não, era verdade, não tinha conversa. Esbarrava nele. Então, bom, aí eu cheguei. E eu percebi que tinha jogador bom que também não estava muito satisfeito, mas só que não falava. Só que a atitude deles era diferente. E eu comecei a tomar umas atitudes, e aí alguns começaram a andar junto comigo. E não sei se você lembra que depois de um treinamento eu fui chamado lá, eu estava treinando, olha... Sim, claro, reunião completa quer falar com você. Comigo, eu estou treinando. Já acabou de treinar, tá, então tá bom. Quando eu cheguei lá, estavam todos vocês, estava o Adilson, né? Estava o Sócrates, estava você, estava o Vladimir, os outros, todos sentados do lado de cá, e eu cheguei. O que houve? Não, nós queremos falar com você, porque desse jeito está muito demais, que com 15 dias você já mudou muita gente aqui. Então eu falei, então não me deixa mais não, senão eu vou mudar todo mundo.
Por quê? Porque eu não fazia muito parte daquele dia a dia de vocês. Vocês tinham uma... Sabe o que vocês tinham? Vocês tinham um relacionamento externo. Sim. Entendeu? Vocês iam... Vai, um exemplo. Às vezes, quando eu vejo o vídeo ainda, você, Magrão, Vladimir, Rita Lee, tudo dançando e tal. Falei, pô, eles vão jogar amanhã. Por exemplo, para mim, aquele negócio de não ter concentração, o Sócrates ia a Caraguatatuba, lembra? Ele voltava na hora do jogo. É que ele jogava muito. Porque senão ele não tinha condição de jogar. Mas é que eram outros tempos, né? Então, tanto que dava para ele fazer aquilo, tanto que ele jogava pra caramba. Hoje não seria possível. Ele jogava muito, entendeu? Demais. E vocês eram festivos, pronto. Achei a palavra. Vocês eram festivos, e eu não. E politicamente, vocês já estavam entrando na política, querendo tomar umas decisões e tal. Então, sabe que é? Só uma coisinha. A gente precisava de um cara no gol que não era festivo. Então pra gente poder ser então festivo. Vocês contrataram certo. Então vocês contrataram certo. Vocês contrataram certo. Aí o que aconteceu? Acabou o campeonato, nós somos campeões, né? Merecidamente. Eu fui de férias em Porto de Galinha. Fui de férias para Porto de Galinha, que eu tinha uma casa em Porto de Galinha, lá perto de Recife. Quando eu estou no avião, voltando de férias sozinho, eu pego um jornal para ler. Leão, não sei o que lá, tal. Falei, ué, tô saindo do Corinthians sem saber? Não, porque ele brigou com o Casagrande, que ele fez isso, que não sei o quê. Nunca briguei com o Casagrande. Eu diria assim, discordar, ótimo, não tem problema nenhum. Mas brigar, assim, não, nunca tivemos isso mesmo. Não, tanto que eu chegava cedo de sábado, era brincadeira, e eu sabia que ele era vaidoso pra caramba, as coisas dele. Eu chegava mais cedo, pegava o uniforme dele, a camisa listrada, a luva dele, tudo dele e ia pro treino. Quando ele chegava, ele já me via lá dentro. Ele era o leão no gol. Então, essas brincadeiras, chegou um momento que eu falei, deixa, é tudo saudável, é tudo saudável. Então eu assustei que aquilo aconteceu. Falei, bom, mas eu já cumpri com o meu dever. Mas você sabe, eu vou te falar uma coisa. Foi bom para todo mundo. Eu mais ou menos eu acho hoje. Eu acho o seguinte, vou contar... Não, a vitória daquele campeonato. Ah, sim. A vitória, o bicampeonato. Mas antes teve o jogo, semifinal, que você foi muito responsável para a gente ser campeão. E eu olho, se eu for escolher dois caras que foram imprescindíveis para aquele título na reta final, da semifinal para frente, foi você e o Magrão. Porque contra o Palmeiras, o segundo jogo, nós tínhamos empatado no domingo, o jogo na quarta-feira. Nós pegamos aquele trânsito gigantesco, o ônibus não conseguia chegar no Morumbi. Fomos a pé um pouco, né? Nós descemos a pé, não conseguimos aquecer, entramos no campo e o Palmeiras massacrou a gente 20 minutos e você pegou tudo que podia imaginar. Foi foram 20 minutos de um goleiro no mesmo time que eu vi pegar daquele jeito. Até o time acordar, né? Até o time acordar. Que aí o Magrão fez aquela jogada genial, ganhamos por 1-0, dominamos o jogo e tal. Mas por 20 minutos, você foi o cara do jogo. Isso todo mundo fala até hoje. Eu sempre reconheci isso, mas Vladimir, todo mundo... Casão, então todo mundo... volta lá atrás. Então nós contratamos você porque nós precisávamos um goleiro sem ser festivo. E o goleiro tem que dar o retorno na hora certa. Claro. Quer dizer, era uma semifinal você era ali. goleiro de grandes jogos, por isso você foi contratado. Então, é uma semifinal ali que você precisava ver. Então, quando você percebe que o seu time não está bem, pera um pouquinho, pelo menos nós não vamos perder. Temos que pegar tudo, entendeu? Até acordar. Quando acordou, o time era bom mesmo e não tinha conversa. Então eu agradeço. Você lembra desse jogo? Lembro, eu agradeço a confiança que tudo isso aconteceu, entendeu? E por isso que todas as vezes o cara fala, pô, Leão, você jogou no Corinthians? Não, adorei jogar no Corinthians e adorei treinar o Corinthians. Eu fui um treinador do Corinthians, na segunda vez, que nós tínhamos o Carmona, que era jornalista, sim, lembra dele? Carmona. Que usava bermuda, aquele negócio todo. Eu fui lá falar, né, fui contratado, fui lá dar uma entrevista, primeira entrevista coletiva, aí depois da entrevista coletiva, ele falou, Leão, vem cá. Eu falei, o que foi, Carmona? Que eu já conhecia ele há muito tempo, né? Ele falou assim, você já prestou atenção o que você veio fazer aqui? Olha, lógico, eu vim treinar o Corinthians. Né? Mas você sabe o que precisa para o Corinthians não cair? Eu falei, não sei. Vocês precisam ganhar 80%. Eu falei, é mesmo, cara? Eu não pensei isso não. Juro por Deus que eu não pensei isso não. Conclusão, ganhamos e salvou. Então, todas as vezes que eu fui ao Corinthians, eu fiquei feliz de estar lá, sinceramente. Então, vamos voltar a uma parte que é bem legal a gente falar, porque a ideia que as pessoas têm
inclusive da imprensa, e aqueles que, os mais jovens da imprensa que não se preocupam em ir lá atrás para ver o que aconteceu e sai falando, é que a gente tinha uma briga, que nós tínhamos brigado, que a gente não se falava e tudo mais. E não é verdade. Não é verdade. Né? A gente tinha incompatibilidade de pensamentos, né? De comportamentos. Né? Você era um cara que cobrava a seriedade. E eu era um cara que eu era um garoto que tinha 19 anos, festivo, e não tinha muita seriedade na história. Nós nunca tivemos uma discussão. Eu fui contra a contratação do Leão, porque eu achava que o Solito tinha que ser titular, porque ele foi campeão em 82. No meio do campeonato, teve um jogo, Corinthians-São Paulo, que eu fiz um gol, e todo mundo falava que a gente estava brigado. Você lembra que eu dei a volta todinha, fui lá te abraçar lá no seu gol lá? Eu fiz o gol contra o São Paulo. Então é bom esclarecer, porque não teve nunca uma briga com você. Mas naquele tempo, lá aquele time todo, nunca saiu uma briga. Né? Não tinha briga. Eu vi só uma briga lá, assim. Lembra o Wagner, que era quarto zagueiro, que ele brigou com o preparador físico? Sim, claro. Eu lembro. Mas nada. Mas o problema deles, pessoal. Então, nunca teve uma discussão. E o Leão foi super importante daquele ano. Pena que nós não ganhamos o Brasileiro, porque a ideia do Leão, o Leão lá, era para ir pro Mundial, ganhar o Brasileiro, Libertadores e tal. Mas tinha time, hein, cara? Tinha time. Mas o lance é assim, o que você recorda mais daquele tempo do Corinthians? Porque teve muitas coisas. Na realidade, chegou um momento que você não era tão desejado lá. Sim, claro. Mas você era imprescindível ao mesmo tempo. Né? O que você traz daquilo, fora os jogos, fora tudo que nós conversamos, incompatibilidade, festinhas, você sério, o que você olha para trás e fala assim, pô, aquele time tinha isso, por isso que eu gostei? Então, mas é o seguinte, eu sempre penso o seguinte, dentro de um esporte coletivo, o goleiro é mais ou menos individualista. E o goleiro tem que comandar a sua defesa, porque a defesa não está olhando para trás. Sou eu que estou vendo todos de costa para mim. Então a minha obrigação era comandar. Agora, como é que eu vou comandar um time lá de trás, comandar como goleiro, como atleta, comandar, se eu sou meio estranho no ninho, ou indesejado no ninho? Por quê? Indesejado, mas necessário. Então, necessário. Então, esse necessário tinha que mostrar que era mesmo necessário, que o time não era tudo isso que eles pensavam, entendeu? Tanto é... Que precisavam de você. Então, e em alguns momentos, os outros, que não eram vocês que mandavam, entendeu? Os outros chegavam até a mim. Eles me chamavam de fera, lembra? Sim. Ô fera, e aí? E agora? Sim, era a panela do Leão. Estava crescendo a panela. O duro é que estava crescendo. Por quê? Porque eles eram tão fechados, vocês eram tão fechados, melhor dizendo, que eles tinham medo de chegar. Entendeu? Não é que vocês não davam a liberdade para eles tinham medo. Exatamente isso. Eles se sentiam inferior. Sim. Aí chegou um cara que não se sentia em nenhum momento inferior e queria mandar em vocês também. Por quê? Dentro do campo, porque era minha obrigação. E o seguinte, né? O nosso treinador era um senhor bondoso, né? Sim, Somário. Somário, que vocês faziam o que queriam, né? Então o Somário não estava ganhando, tá tudo bem, entendeu? Então, o que eu lembro de lá é que teve momentos em que eu passei apertado, porque eu queria poder dar um pouco mais de conhecimento técnico, tático, e eu falei, não vou falar nada com o Somário, porque primeiro é desagradável, e eu não sou dedo duro de ninguém, eu faço as minhas coisas, mas a moçada que começou a nadar para o meu lado, eu comecei a caminhar mais e orientá-los mais, entendeu? Então eu acho que essas duas vertentes me deixou alegre porque eu pude provar a mim mesmo o meu grau, eu diria assim, de superação. Então foi isso que eu gostei do Corinthians. Então, você sabe que a história da sua saída do Corinthians para o Palmeiras, o que surgiu naquela época, que agora eu sei que não foi, porque já conversei com você sobre isso muitas vezes, é que você já estava se acertando com o Palmeiras na semifinal que nós estávamos jogando, que a gente ia jogar contra o Palmeiras. Aqui surgiu essa situação. Pô, o Leão já está acertando com o Palmeiras, nós vamos jogar contra o Palmeiras. Você lembra que teve uma reunião antes do jogo?
enorme, demorou um tempão. E eu falei pra caramba naquela reunião. Você falou, mas os caras, o Adilson, o Adilson colocou isso pra o você. O Adilson provocou, eu falei, Adilson, se você tá com medo, nós não estamos de jogar com o Palmeiras, não. Nós vamos ganhar, tal. Mas você não sabe o depois disso, quando eu fui vendido pro Palmeiras. O presidente me chamou e falou, olha, nós vamos mudar. Né? Eu falei, tudo bem, já estava acontecendo, já está escrito nas estrelas aí, que isso vai acontecer. Então é o seguinte, vamos fazer o seguinte. O São Paulo quer me contratar também, que eu fiquei sabendo. E o Palmeiras também quer me contratar. Mas no Palmeiras eu já joguei quase 10 anos. Me vende para o São Paulo. Não era porque eu não gostava do Palmeiras, eu gostava mais do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Não. É porque eu nunca tinha jogado no São Paulo. Para você ver que as circunstâncias do meu pedido foi exatamente ao contrário do que falaram. Agora, o porquê que falaram, ou quem falou, não, eu vou te falar porque falaram e porque falou. Porque se a gente fosse eliminado pelo Palmeiras, a responsabilidade ia ser sua, porque você já tinha acertado com o Palmeiras antes do jogo. É essa a questão. Né? Se nós perdêssemos. Se a gente fosse eliminado do Palmeiras eu seria o culpado? Não, provavelmente a história é essa, porque como que ia surgir um assunto, um tema que você já estava acertando com o Palmeiras? Não, mas aonde surgiu o assunto? Cara, eu não sei de onde surgiu o assunto, eu só estou falando para você mas que foi entre isso. vocês ou... Não, entre nós ali. Surgiu, alguém trouxe essa informação. Que não pode ter sido nenhum jogador, não pode ter sido nenhum jogador, porque jogador não sabe se você está negociando com alguém ou quem está negociando com quem. Isso é coisa de direção, concorda? Os diretores se conversam. Provavelmente sim. Então. Agora, você não se esqueça que o nosso diretor principal, o Adilson, altamente inteligente, ele que comandava todo o relacionamento que vocês tinham com ele não era de diretor, não era de atleta, não. Era de companheiro. Sim. Companheiro. Não sei, eu acho... Não, eu estou te falando assim, o que surgiu foi isso. Sei. Né? E você, pegando pra caramba aquela semifinal, quebrou essa teoria. Porque a teoria, se a gente perde... A batata estava assando já. Para você ver que eu tinha que estar preparado. Você tinha que estar preparado. Agora é o seguinte, olha só depois disso aí. Aí eu cheguei pro presidente, me Mas vende. Mas deixa eu te falar uma coisa, você ganhou ponto comigo pra cacete, mais ainda naquele jogo, porque, como eu falei no início, pra mim você é o melhor goleiro que eu vi jogar, que eu joguei contra, que eu joguei a favor. E aquela situação, quando nós entramos pra jogar contra o Palmeiras, eu já sabia dessa situação que eu estou te falando. Então, nós entramos em campo e agora? Pô, meu goleiro tá acertando com o outro. Não, tá acertando com o adversário. Então, mas aí você pegou pra cacete e a coisa foi. Aí seria um mau caratismo do fim do mundo, né? Agora, o presidente do Corinthians naquela época, falei, presidente, deixa eu ir pro São Paulo. Tá bom. No outro dia de manhã, eu falei, o senhor me vendeu pro São Paulo? Não. Vendemos pro Corinthians. Eu falei, nossa... Quem era o maior rival do Corinthians naqueles anos? Quem era o outro time que batia de frente com o Corinthians? Era o São Paulo. Nós ganhamos 2 vezes. Não, mas depois eu pensei, nossa, como eu sou burro. Como eu não pensei nisso? Sabe o que eu devia falar? Presidente, pelo amor de Deus, me vende pro Palmeiras. Aí eu ia pro São Paulo. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui tem um quadro que é Virando o Jogo. Tá. Então eu vou virar o jogo e você pode fazer perguntas que você quiser para mim, o que você quiser saber, você pode fazer. Legal. A primeira delas é o seguinte, você está satisfeito com o Casagrande de hoje? Muito, Leão. Muito satisfeito, muito orgulhoso. Não só de mim, como da minha família, meus filhos aqui, tem um outro filho, o Vitor Hugo. Estou trabalhando na TV Record, comentando o Campeonato Paulista. Eu estou te escutando. Tenho aqui o Casão Pode Tudo, estou no UOL, sabe? Faço tantas coisas. As pessoas, eu sinto admiração e carinho das pessoas por mim, então eu estou bastante feliz comigo mesmo. Então você vê que a minha pergunta foi muito boa para dizer o seguinte, com tudo que você passou, você nunca deixou de ser transparente. Sim. Você tinha que falar ruim ou certo, tal. Logicamente que a vida te ensinou milhões de coisas, né? E isso foi muito bom. Isso é a primeira coisa que eu queria te perguntar. Segunda coisa, você acha, vamos voltar ao futebol agora, você acha que o nosso país, Brasil, tão grande quanto ele é, tão grande quanto ele foi, tão grande que ele poderá ser, nós precisamos de um estrangeiro para dirigir a seleção brasileira? Olha, Leão, vou te falar uma coisa. Eu já vi você falar. Não, eu sou a favor de um treinador estrangeiro, porque, na minha opinião, os treinadores brasileiros relaxaram.
por muito tempo, ficou um giro, por muitos anos, um giro dos mesmos. É verdade. Saía um, aí ia buscar aquele. Aí saía aquele, saía desse pra cá. E ficava girando. Eu não vou dar nomes, porque são todos grandes treinadores. Não, eu posso Nelsinho, dar. você... Filipão, Vanderlei Luxemburgo. Tinha vai um passando, grupo que vai ficava passando. girando. Isso mesmo. E eu acho que os outros que vieram atrás não conseguiram Ficaram entrar. muito distantes. Ficaram distantes. Sabe, vocês anteriores são muito melhores do que os atuais. Mas o estrangeiro, cara, é muito mais distante ainda. Não, eu sei, eu entendo. O cara vem por dinheiro, não vem por paixão. Eu entendo. Por exemplo, eu gosto do Dorival. Eu achava que o Dorival tinha que ser escolhido quando o Tite falou que ia sair. O Dorival foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com o Flamengo. Mandaram ele embora. Mandaram ele embora. Mas ali, a CBF tinha que ter pego. Por quê? Por que pegou o Ramon e demitiu, pegou o Fernando Diniz e demitiu para chegar no Dorival? Porque os dirigentes da CBF não estavam preparados também para serem presidentes da CBF. Ou são presidentes para a CBF, não para auxiliar o povo, dar alegria para o povo, mas sim por vaidade própria. Penso eu. Então, por isso que eu sou contra, entendeu? Porque se nunca nós voltarmos a ser como treinador, vai ser muito difícil dos outros começarem a correr atrás. Tem um detalhe que agora eu lembrei que vai entrar nesse papo. Você foi treinador na seleção brasileira? Não. Você foi? Não, eu passei pela seleção brasileira. Então, você passou pela seleção brasileira. E você foi uma vítima da direção da CBF. Eu nunca fui o homem, de preferência, daquele que era presidente, que não pode sair na rua, não pode sair do Brasil, que quase foi preso. Então, nem falo. Então é o seguinte, eu cometi um erro. Eu não deveria ter aceitado. É que eu estava no esporte de Recife, bem pra caramba. O time era bom? Bom, fomos campeão e tudo e tal. Aí o Lopes, que tinha sido meu treinador... O Antônio Lopes, do Vasco. Físico. Ele era o terceiro auxiliar de preparação física, porque ele era militar, inclusive, naquela... Né? Delegado. O delegado. Aí o que acontece? Ele me telefonou, eu estava lá no meu quarto, dormindo, sozinho. Ô, Leão, tudo bem? Tudo bem, quem é? Pô, Leão, sou eu, o Lopes. Pô, tudo bem, Lopes? O que houve? Eu falei assim, vamos para a seleção? Que seleção? Eu falei para ele. Assim. Eu falei, vamos, ué. E ele era o diretor. Sim. Entendeu? Aí nós começamos a... Eu não me sentia treinador da seleção. Porque eu sentia que tinha alguma coisa acontecendo por trás. E que você fica sabendo depois, né? Sim. Ele não contratou o treinador ali. Ele já estava conversando há um mês atrás. E quando nós fomos fazer aquele torneio fora do país... Então, aquele torneio, você não pôde convocar os melhores, não é isso? Não. Então, conta essa história. Não, os fora, nós fomos fazer o campeonato. Copa das Confederações. Copa das Confederações, eu recebi olha, você não pode convocar jogador de exterior e nem de time grande de todos, não. Não, temos que ser isso aí, porque a competição lá é uma competição de M, sabe o que é M, né? Uma competição de M, então não precisa de nada disso. Mas não estou entendendo. Eu nunca conversei com o presidente nos 8 meses ou 9 meses que eu tive lá. Nunca me dirigi a ele nunca se dirigiu a mim. Então eu era um espera, entendeu? Porque o outro ele já estava querendo já há algum tempo. Então, para mim, tá no meu currículo que eu fui? Tá. Não, mas conta não me senti bem. A sua saída, que eu acho bom você contar, para as pessoas saberem como aconteceu. Funcionava e como aconteceu. Não, nós perdemos o torneio lá. Nós não perdemos jogando contra a Holanda. Não, desculpe, Holanda não, contra... desculpe, com todo respeito a um time pequeno lá, sul-americano. Nós perdemos do campeão mundial, que foi a França, com um time... Certo? Digamos que eram bons jogadores, mas não eram o primeiro nem o segundo time do Brasil. Certo? Então nós tivemos que enfrentar campeão mundial com todos os seus titulares e foram campeões também. Eles bateram de novo, foram campeão. Conclusão, merecidamente. O que aconteceu? Depois nós saímos, fomos para o aeroporto, cheguei lá, o Lopes me chamou, Leão, quero conversar com você. Eu falei, pois não. Fomos tomar um café com leite ali num botequim do restaurante do aeroporto. Ele falou assim, olha, o fulano de tal falou para eu dispensar você, tal. Falei, Lopes, que beleza, hein?
já que é coisa de safado, de sem vergonha, pô, nós temos que ir numa outra casa, casa de mulheres, de prostituição, não aqui. Entendeu? Agora, infelizmente, isso aconteceu. Eu falei, Lopes, e ele te tirou também? O Lopes, meu amigo até hoje, o Lopes, hein, gosto muito dele. Sabe o que ele falou, Leão? Eu nunca fui a uma Copa do Mundo. Eu quero ir a uma Copa do Mundo. Por isso que eu vou, senão eu teria saído. Falei, tudo bem, tá tudo certo, Lopes. Vamos que vamos. Chamei os jogadores no aeroporto, num corredor, todo mundo sentado no corredor, como se fosse esperando o avião. Falei, olha, quero deixar bem claro para vocês, eu não sou mais o treinador de vocês, eu acabei de ser demitido agora, tal, mas queria dizer para você o seguinte, que a próxima convocação, 80% daqui seriam convocados, 20% não. Né? Então eu queria deixar bem claro para vocês que já é para saber o que vai acontecer no futuro. Porque vocês foram comigo, se esforçaram, tal, e alguns iriam continuar comigo, não todos. O que mais que eu posso dizer para vocês? Muito obrigado, tal. Nesse bolo aí estava o baixinho, o Ramon. É o Ramon que você Não, o Ramon estava também. O Ramon tava. Ramon, eu convoquei o Ramon. Sim, o Ramon estava. E estava o nosso craque centroavante baixinho, o senador. Ah, Romário. Então, o senador. O senador. O senador. Ele gostou tanto da minha sinceridade que um dia ele estava no Fluminense, o Fluminense estava mal, ele me telefonou. Ô, prof, ele chamava a gente de prof, né? Ô, prof, estou precisando de um adjetivo que ele falou lá, estou precisando de um aqui. Você não quer vir para cá? Eu falei, não posso deixar um time grande daqui de São Paulo para ir aí, tá? Muito obrigado, tal. Então, essas coisas marcam a gente muito, entendeu? Então, a minha passagem na seleção foi nesse tom. Nesse tom. Você se sentiu um estranho no ninho também? Não, mas eu senti que aquilo ali não seria o futuro do Brasil. Entendi. E aquilo não era um ambiente para mim. Entendi. Sinceramente. Por quê? Porque eu pensava com o coração e os caras pensavam com os negócios. Essa que foi a verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem mais alguma pergunta que quer me fazer? Para você? É. Tenho sim. Então vai. Tenho sim. Eu acho o seguinte, quantos tempos você passou na Globo? 25 anos. 25 anos. Você sabe que ninguém esperava que isso fosse acontecer, né? Sim. Muito menos eu. Sim. Muito menos eu. Então, mais uma vez, foi mérito seu. E você só está nos outros lugares porque o mérito foi traduzido através da Globo. Agora, você esperava sair? Não. Não, assim, já nos últimos 2, 3 anos, a coisa já estava diferente. Começou a Tinha mudar. mudado a direção, as coisas que eu me posicionava nos programas, até politicamente, socialmente, já não tinha mais eco. Antes tinha pessoas que também iam, Faziam parte. faziam parte e tal. E eu comecei a sair de jogos importantes, comecei a não ser escalado para a seleção brasileira, sendo que eu fui principal comentarista da seleção brasileira de 1999 a 2019. Os outros foram mudando. O Falcão saiu, aí fazia o Ronaldo, fazia o Júnior, tal. Os outros foram mudando. Eu sempre fiquei. E aí eu comecei a achar as coisas estranhas. E quando eu fui chamado para fazer o acordo ali, quando me mandaram a mensagem, eu já sabia qual que era, né? E foi a melhor coisa que poderia ter acontecido naquele momento, né? Tanto que eu saí, já fui pro UOL, já fui pra Folha, e onde eu tô hoje? Olha o que eu tô fazendo hoje. Olha a minha posição dentro você caminhou da profissão. Você caminhou com as próprias pernas. Sim, isso que é muito bom. Agora, você acha que o Galvão já sabia disso? Cara, eu não sei. Eu acho que não. Porque o que aconteceu também, para ele não era esperado. Então, também, eu né? acho que não. Eu acho que ali foi uma coisa mais da cúpula da direção, uma mudança de pensamento. Eu não condeno, eu não sou contra, muito pelo contrário. A TV Globo me ajudou pra cacete. Eu sei disso. Quando eu tive problema com drogas e tal. Sempre fui muito próximo. O que acontece? Eu fiquei, sei lá, 18 anos, 19 anos, com uma... 19, 20 anos, com uma direção. De repente mudou toda a direção. E aí, quando muda a direção, os pensamentos mudam. Tem outra visão, quer fazer de outra forma. E aí eu não me encaixava. Eu só não gostei da forma que foi feito. Poderiam ter me chamado e falado logo de cara: ó, nossa direção, nosso pensamento agora é outro.
e eu acho que você não se encaixa, vamos fazer um acordo e tal. Eu só achei ruim isso. Mas não ter saído. Para eles foi ótimo eu ter saído. E para mim Para também. você também. Claro. Eu acho que a gente, às vezes, descobre coisas depois do acontecido, né? Fora isso, não tenho mais curiosidade, não. Então, tem outro quadro aqui que é o lado B. Então, você, Leão, a sua história de vida é um disco, sabe? Um LP. O lado A, você contou todinho aqui. Pô, o lado A, músicas legais, heavy metal, punk, melodia e tudo mais. Qual é o seu lado B? Eu não costumo gravar um lado só. Ah, é? Eu sou só um lado, entendeu? Eu aprendi muito, né? E sou muito introvertido, por incrível que pareça. Até hoje, as minhas filhas, pai, vai lá, não sei o quê. Não, não vou, não. Pai, o cara tá te convidando, você tem que comparecer. Não, não vou, minha filha. Eu preciso ficar aqui sentado, quieto. Eu não sei se porque foi uma criação, eu sou neto de italiano, e eu não sei porque eu me virei sozinho também, né? Porque eu desafiei um pouco não que eu tenha desafiado minha família. Meus outros 2 irmãos são médicos, eram médicos e tudo, né? E eu fui pro esporte, que o esporte era mal visto naquela época, porque eu comecei a jogar em 1964. Ninguém chamava um atleta profissional, porque nem atleta profissional ele era, um jogador de futebol, para você fazer parte dessa família. Então eu acho que eu tive que caminhar como você, com as próprias pernas, sempre que em desafio. Toda hora o desafio chegava para mim, entendeu? Então eu criei um anticorpos muito forte em volta. Mas eu vou te dar um lado B. Você tem um lado B? Pô, a paixão pela arte. Ah, sim. Isso aí é um lado B do Leão. Não é. É o lado C. Hã? É o lado C. O lado C. Então, qual é o lado C, esse negócio da sua paixão pela arte? O meu lado B, vamos falar do lado B de outra forma. Eu era extracampo. Então, eu comecei a ser ruralista. Muito cedo também, comecei a ter fazenda, comecei a mexer com boi, mexer com gado, mexer com soja, e fui trabalhando em silêncio, ninguém sabia que eu tinha o que deixava de ter. E sempre respeitoso com todo mundo, e sempre ouvindo, olha, cuidado, jogador de futebol quando parar, com 5 anos está na falência, que está não sei o quê, que não sei o quê. Então eu comecei a trabalhar esse outro lado, e graças a Deus fui muito feliz também. Muito mesmo. Estou muito satisfeito com todos que me ensinaram a ser ruralista. Com respeito ao lado C, eu gosto de arte, né? Para você gostar de arte, você tem que estudar a arte. Você tem que ler, estar sempre lendo, comparecer aos eventos, né? A leilões, exposições, tanto no Brasil como no exterior. E eu fui começando assim, não pela arte do quadro, dos pintores, mas sim pelos móveis. Eu comecei a gostar de móveis brasileiros dos anos 50, dos anos 60, que o design era muito legal e até hoje que todo mundo quer, e um absurdo de preço. Depois eu comecei a passar para os quadros, conheci uns amigos hoje, posso chamá-los de amigo, que eram donos de galerias pequenas e foi me ensinando, fomos crescendo junto. Eu fui adquirindo naquela oportunidade, antes do boom financeiro do mundo da arte, né? Porque hoje é um mundo maravilhoso financeiro, né? E eu pegava o dinheiro que eu separava, comprava um quadrinho, fui lá, eles falaram, olha, isso aqui vai dar certo, isso aqui é bom. Nem sempre todos deram certo, né? Mas aí comecei a frequentar, comecei a ler, eles começaram a me reconhecer, eu comecei a ter uns quadros mais diferenciados, ao ponto de alguns marchands perguntaram, porque no mundo da arte é o seguinte, aquele comprador ali, ele é homem de quantos milhões? Eles querem saber quanto você tem para saber o que vai lhe oferecer. Aí eu já percebi que eles estavam começando a me procurar para compra, para divisão, para oferta, mas eu já estava um pouco calejado pela orientação desses 2 meus amigos, entendeu? Então hoje eu gosto de quadro, vou a muitos lugares, né? Vou a exposições até no exterior, mas continuo silencioso. Continuo silencioso. Seu estilo. O meu estilo é esse aí. Mas estou muito satisfeito. Tenho prazer
tenho o prazer de entrar na minha casa, entrar na casa de um amigo, reconhecer um bom quadro, certo? Ser respeitado no meio também, Que legal. entendeu? Isso é muito bom. E às vezes a gente muda de lado, né, Casagrande? Você, por exemplo, quando eu comprei, hoje, eu não teria 20% de coleção se fosse comprar hoje com o dinheiro que eu paguei. Entendi. Então, em vez de eu ter uma Ferrari, em vez de eu ter uma Porsche conversível, eu preferia ter um Portinari, um de Cavalcante, Entendi. entendeu? A diferença mais ou menos é por aí. Aí eu não me aventurei ainda a ter um núcleo internacional, entendeu? Entendi. E eu sempre disse, se eu ganhasse um dinheiro muito grande, eu gostaria de ter uma Tarsila. E a Tarsila que eu gostaria de ter, ela chama Lua. Foi vendida, agora está no museu fora do país, foi vendida. E o preço dela é exorbitante, né? Mas é um quadro maravilhoso, é uma lua, assim, um noturno, né? Então, você gosta das preferências. Quando eu comecei a saber quem era Picasso, pô, eu achava que era um doido. Eu não gostava dele, não apreciava ele. Aí eu comecei a chegar mais próximo a ele, estudá-lo um pouco. E um dia eu estava no Japão, em Hokkaido, lá no norte do Japão, estava nevando muito, e a gente estava fazendo uma pré-temporada, e eu olhava uma construção perto do hotel que nós estávamos, muito bonita, muito iluminada de noite. Eu perguntei, o que é aquilo ali? Para a recepcionista. Ela falou assim, não, é um senhor aqui que é muito tradicional, muito rico, ele tem uma coleçãozinha de arte lá e tudo aquilo é dele. Eu ia 2 vezes por dia lá ver. Ele tinha, no mínimo, uns 10 Picasso. Aí eu ia todo dia, ficava olhando, comecei a comprar coisa a mais. E hoje eu sou fã dele também e de outros muito antigos, né? Então você descobre uma coisa que você não gostava e passa a gostar. Quando você vê uma pessoa sentada na frente de um quadro, olhando o quadro, pô, mas aquele cara lá está meia hora sentado na frente daquele quadro. O que ele está vendo? Ele está vendo tudo que você não vê. Entendeu? Sinal que você não está preparado ainda para falar que você sabe tudo. Isso é muito bom. Ah, que legal, gostei Entendeu? desse. Você gostou, Antes né? de eu terminar, eu vou falar uma coisa, porque eu organizei um almoço, né, alguns anos atrás, em homenagem à democracia corintiana. Sei. E eu pedi para as pessoas Me convidar. te convidarem. E aí, os caras, pô, vou ligar, não sei, será que... Eu falei assim, ó, se o Leão não for, eu não vou participar, porque não vai ter um almoço da democracia corintiana sem a presença do Leão, cara. O cara era o diferente, mas fez parte. E você foi legal pra caramba, adorei a sua presença lá, para marcar mesmo que a democracia corintiana, apesar de você achar que tinha uma liderança de 3, 4, a minha democracia Tá bom, corintiana... vou colocar 5. Tá bom. A minha democracia corintiana, um cara que pensa diferente faz parte. Ótimo, Entendeu? é ótimo. Agora eu vou te dar alguns nomes e você vai falar quem é o melhor dessa história. Oberdan Catani, Emerson Leão, Marcos e Everton. Qual desses goleiros foi o melhor da história do Palmeiras? Não vale falar todo mundo. Não, tem todo mundo não. Eu vou falar o seguinte, eu não conheci o Oberdan como atleta, eu o conheci como cidadão. Mas escutava meu pai era palestrino antigo, né? Italiano. Eu escutava ele falar que, olha, aquele lá que é bom goleiro, que não sei o quê, pega a bola com a mão. E eu, para irritar o meu pai, falava, ele não deve ser muito bom, não, vou pegar a bola com uma mão, tem que ser com as duas, pô, não sei o quê. Falei, pai, agora me conta uma coisa. Como é que ele era tão bom e foi tão poucas vezes goleiro da seleção brasileira? Sabe quantas vezes ele jogou na seleção brasileira? Acho que 8. Eu joguei mais de 100. Então é o seguinte, ele deveria ser bom na época dele. Só que depois entraram os mais exibicionistas, com saltos mais bonitos, com gramado melhor, com material melhor. Mas com visibilidade maior. Dizem que ele foi muito bom. Eu acho que você esqueceu o Valdir de Moraes. Valdir de Moraes. Que foi um goleiro altamente regular e baixo. Sim. Mérito para ele. Agora vamos falar dos mais próximos. Eu, né? O Marco. E o Everton. O Marco é um referencial da nova geração, entendeu? Ele foi meu atleta, eu tentei
ajudá-lo no máximo para ver se ele conseguia jogar mais jogos que eu. Mas ele é gozado pra caramba. Ele teve um problema no braço tal, e teve que parar um pouco mais Pô, cedo. foi campeão do mundo, né? Foi campeão do mundo. Tá? Titular da seleção brasileira de 2002. Boa pergunta, hein? Eu acho que o atual O Everton. não corresponde a essa expectativa. Bom goleiro, bom goleiro. Inclusive, às vezes eu vou lá e converso com ele. Eu acho que tem outros que passaram ali. O Veloso foi bom goleiro, o Sérgio foi bom goleiro, entendeu? Eu marquei uma década, entendeu? Então, eu acho que eu me comportei muito bem e representei muito bem o Brasil. Por isso, eu não considero que eles são hoje melhor do que eu fui. Entendi. Eu acho que eles poderão aparecer outros, né? Mas a diferença de um para outro é muito pequena. Às vezes, você não vê isso. Eu acho que o comando meu era mais forte do que o deles. Você tem mais liderança. Eu acho isso. Mais de 100 partidas na seleção brasileira. E a orientação. Então, resumindo, o Emerson Leão acha o Emerson Leão o maior goleiro da história do Palmeiras. Eu correto? acho que eu posso ser considerado assim pela longevidade. Pela longevidade e o seguinte, antigamente, a gente, por exemplo, o Palmeiras jogava 85 jogos. Eu jogava os 85 jogos. Eu só não jogava quando eu estava na seleção brasileira. Senão eu seria um goleiro com mais jogos, com mais do que já tenho no gol do Palmeiras. Eu sou o primeiro jogador, o primeiro goleiro que jogou mais. O segundo, eu não sei, aí fizeram uma lista de 10, eu estou lá em cima, né? Mas eu queria que o Marco fosse. Eu fui treinador dele, vamos jogar, pergunta pro Marco. E outro dia, o Marco é uma farra, né? Ele é folclórico pra caramba. Outro dia ele mandaram um vídeo para mim, o seguinte, ele falando que ele, um dia estava conversando com a mãe dele era diferente, e chegou para a mãe dele e falou assim, mãe, eu jogo mais do que o Leão. A mãe dele falou para ele, nunca. Aí disse que ele respondeu para a mãe, eu gosto da senhora porque a senhora não deixa eu subir o salto. Quer dizer, essas coisas é uma coisa de não ter ciúmes das pessoas que usaram o mesmo lugar que você. Entendeu? Eu usava uma camisa mais diferente, marcava alguma coisa a mais, a seleção brasileira. Então eu acho que eu Você fez propaganda de cueca, ele não fez. Também. Teve outdoor na Marginal, ele não teve. Todo mundo via. Mas eu acho o seguinte, que foram... O Marcos foi um grande goleiro. Foi grande goleiro. Eu gosto do Everton também, eu gosto dele. Tanto é que eu gosto que eu falei que se eu fosse o treinador, quando os goleiros vinham de fora para jogar, eu não pegaria os goleiros de fora. Eu poria ele no gol. Quer dizer, na seleção brasileira. Isso é um elogio, né? Então vem cá, e os goleiros de hoje? Eu quero que você fale dos goleiros da seleção brasileira, que são convocados, né? Que é o Everton, o Alisson, o Ederson, e depois eu queria que você falasse especificamente do Cássio. Boa pergunta, hein? O Cássio é... Não, porque eu acho o Cássio o melhor goleiro da história do Corinthians, daqueles que eu vi. Eu não acho ele o melhor goleiro da história. Eu acho que a longevidade dele deu alguma coisa a mais para ele. Mas se nós formos comparar goleiro por goleiro, o Corinthians teve goleiros melhores que ele. Tecnicamente. Mas em termos de duração... Deu alguns nomes, por exemplo. Nomes. Além de você, obviamente. O Valdir Pérez, o Carlos, o Leão... São todos goleiros grandes que competem diretamente com ele e podem até ganhar. Eu acho que os títulos que ele ganha e os times que ele jogou por mais tempo foram ruins. Né? Ele segurou verdade, o Corinthians. Então, mas às vezes ele tem umas curvas mais longas, entendeu? Agora, se você falar quem merece lá em cima, é ele pela quantidade. Eu joguei lá um ano. Tá, foi legal, foi maravilhoso, foi tudo bem. Tem até a torcida ainda que preto e branco, muito obrigado. Mas ele é fantástico. Quem joga acima de 10 anos, goleiro no Brasil, no mesmo time, ele é fantástico. Então nós poderíamos dizer o seguinte: ele é um goleiro de um time só. Entendeu? Como foi o Rogério, talvez. Sim. E eu fui goleiro de vários clubes, apesar
da minha origem palmeirense, jogar mais do que os outros. Tanto no Palmeiras como na seleção brasileira. Agora, eu acho os caras que... da seleção, que aí, Quem? o Alisson, o Ederson. Eu O acho... Everton você já falou, mas o Alisson e o Ederson, que são os convocados. São eles mesmo para você? Não, não são. Eu começo com o do Palmeiras. Começo no Palmeiras. Agora, eu gostaria que aparecesse mais goleiros. Você que comenta e vê muito mais jogos do que eu, você deve achar alguns bons goleiros. E às vezes eu vou ver esses alguns bons goleiros, fico olhando o jogo e eu acho que eles não estão preparados para ser muito bom goleiro. Quem que você acha? Cara, eu sempre acho, eu acho assim, eu tenho uma visão de goleiro muito boa, cara. Não pode falar do Cássio, sabe por quê? Porque ele já tem idade. Sim. Não, eu tô falando assim, a visão que eu tenho de goleiro, o meu parâmetro é muito alto, né? Então. Tem você, tem o Valdir, sabe? Tem o Raul. Esqueci. Sabe? Esqueci de um goleiro que eu chamaria. Quem? O goleiro do Fluminense. O Fábio. O Fábio. Independentemente da idade. Independente da idade. O ano passado ele foi o melhor goleiro do país. Sim. Ele tem 40 e poucos anos. Não sei, ou 1 ou 2, não sei. E no Cruzeiro ele sempre foi o melhor. Sim. E no Brasil, foi há muito injustiçado tempo. na seleção brasileira pra caramba. Altamente. Eu já cheguei a perguntar, por que vocês não convocam esse menino? Por que você não conversa com esse menino? Com você, ele deveria ter ido muitas vezes. E eu não o conheço, não tenho amizade nenhuma para defendê-lo, entendeu? Mas ele é de uma percepção jogando muito grande. Agora, ele já engordou, ele já emagreceu, ele já ficou triste. Mas ele tá bem. Então, não, mas eu estou dizendo, ele já ficou triste, já ficou alegre, porque chegava na convocação, ele tinha que ser o convocado, ele não ia. Então, puxa. Caía. Volta de novo, entendeu? Eu ainda considero ele um dos melhores goleiros do país. Agora, para terminar mesmo, de verdade, em cima de goleiro, o Buffon deu uma entrevista há pouco tempo e falou que os goleiros são mais altos, mais fortes, está muito difícil de fazer gol em goleiros, que a trave tinha que aumentar. Nossa senhora, quanta ignorância junto, hein? Então, eu quero te perguntar isso. Eu acho o seguinte, não tem nada que aumentar. Tem que aumentar a capacidade dos batedores de falta, Foi de o que eu falei, pênalti, eu falei de aqui chute. antes de Vai você treinar. chegar. Agora, por exemplo, eu cheguei para treinar o São Paulo e pensava comigo, se eu um dia for treinar o São Paulo, o Rogério Ceni não vai bater falta. Não vai bater falta. Muito bem. E eu fui treinar o São Paulo. Aí eu cheguei lá, vi o treinamento, fiquei quieto, eu fico testando, né? Fiquei quieto. Eu vi o Rogério batendo falta e ninguém mais batendo falta. Chegou um dia e falei, vem cá, vocês não têm vergonha de o goleiro ter que bater falta e vocês não treinarem para bater falta? Aí eu peguei uma estatística. Quantos gols ele fez em quantas batidas? Quer dizer, ele tomou 2 gols de contra-ataque que ele não estava no gol. Mas, em compensação, ele fez 50 gols no ataque. Ele vai continuar batendo falta. Agora, o culpado é vocês que não sabem. É a mesma coisa quando o meu coração treme, quando eu vejo o cara bater escanteio rasteiro. Pô, peraí. Vai todo mundo pra área. Vai o back de 2 metros de altura. O quarto zagueiro, 1,96 m, e o cara bate rasteiro. É brincadeira, né? Eu não posso ser mais treinador mesmo. Bom, Leão, eu agradeço. Obrigado. Eu espero que você tenha gostado da conversa. Maravilhoso. Claro que sim. É sempre legal te encontrar, é sempre legal bater papo com você. Apesar de você achar que eu sou festivo, mas eu ainda gosto de você. Você continua festivo ainda. Valeu, gente. Legal. Aí, Emerson Leão, o papo é legal.